Agora, eu acho que o problema do identitarismo, ele não é nem um problema geral, ele tem essa implicação. Eu vi a entrevista do Aldo Rebelo e concordo com ele. O ataque à nacionalidade brasileira, da forma como se dá, da cultura brasileira, é uma obra imperialista, não há dúvida nenhuma. Né? E não é só na questão da história do Brasil, é tudo. Né? Há uma tentativa de dominar completamente o país do ponto de vista cultural. E há uma parcela da população, direitista principalmente, mas também a esquerda, né, que é muito colonizada culturalmente. Agora, afora isso daí, que é uma coisa geral, não tem uma implicação imediata, né, na política, nós temos que prestar atenção de que esses grupos identitários, eles são uma organização política concreta que atua no país. E essas organizações, de uma maneira ou de outra, sejam os seus integrantes conscientes ou não, são instrumentos do imperialismo. Toda essa política é uma política fomentada e financiada pelo imperialismo. Financiada. Né? Inclusive, Rui, você diria que esse caso, inclusive neste caso? Particularmente nesse caso. Por quê? Quais são as evidências? O que nós temos visto na América Latina é o seguinte: uma das armas que o imperialismo tem usado aí em vários lugares é justamente o identitarismo. Veja o caso do Equador, que lançaram um candidato identitário índio de direita para facilitar a vitória da direita. Ele aparecia como esquerdista, etc. e tal. O governo Biden é o governo de aparência democrática. Mulher negra como vice, né? Ele colocou um monte de gente em postos de destaque, etc. e tal. De trás dessa cobertura vem um ataque contra os direitos democráticos da população mundial, né? Não há dúvida nenhuma. Isso é uma espécie assim de disfarce, né? Para tornar o imperialismo um bom moço. É uma versão mais atualizada da questão da democracia. O imperialismo defende as mulheres, defende os negros, etc. e tal. É verdade isso daí? Não é verdade, porque o negro norte-americano, a sua grande maioria, come o pão que o diabo amassou. É uma minoria que se beneficia dessa política. É uma política para uma minoria, para a cooptação política dessa minoria. E isso vai ser usado no Brasil. E aí eu queria te perguntar, tem algumas perguntas aqui pendentes, mas eu queria te perguntar, se isso vai ser usado no Brasil, Rui, eu quero te perguntar, este tipo de ação é prejudicial ao ex-presidente Lula ou favorece o ex-presidente Lula? Porque, totalmente contra ele. Isso, vou te pedir para abordar, porque, curiosamente, pelo menos até onde eu percebi, ele foi muito cauteloso em relação a isso. Quer dizer, ele não fez nenhuma manifestação. Aliás, hoje ele está no Twitter discutindo os problemas reais da população. É gasolina cara, é comida cara, enfim, falta de emprego, coisas desse tipo. Você acha que ele está antenado para esse risco? Bom, primeiro, se é um risco, né? Se objetivamente é um risco que a discussão política seja dominada por essas questões. Se isso vai atrapalhá-lo ou não. Essa mobilização, que é uma mobilização impulsionada diretamente, intencionalmente, planejadamente pelo imperialismo, é naturalmente contra todos os governos nacionalistas, os governos de esquerda que aconteceram na América Latina e contra a esquerda em geral. Isso aí não há a menor dúvida. E na campanha eleitoral vai ser usado contra o Lula. O PSDB já não lançou o candidato gay? É o candidato gay, é o candidato negro, é a candidata mulher, é a mulher negra. Isso daí é pura demagogia, né? É cooptação de setores aí mais vulneráveis desses movimentos, né? Setores que são carreiristas e tudo mais. E isso daí está sendo impulsionado, né? Tudo isso se organiza em grande medida em torno do PSOL, né? E o PSOL tem toda uma ala que é profundamente anti-PT, porque foi a favor da Lava Jato, do golpe, etc. e tal. Quer dizer, é uma esquerda
que está atrelada ao carro do imperialismo. Vou dar um exemplo aqui que é interessante. Nas manifestações, está tendo grande destaque uma organização chamada Coalizão Negra por Direitos, que é uma organização que surgiu do aquém e do além e que já tem um financiamento, um apoio, uma coisa de louco. Essa organização é ligada a ONGs, né, norte-americanas, como a Oxfam. Quer dizer, é uma coisa que está sendo impulsionada diretamente. E veja bem, o pessoal acha que queimar a estátua do Borba Gato é luta de classes. Na verdade, isso daí está sendo impulsionado contra a luta de classes. É um movimento para ocultar e frear a verdadeira luta. Veja bem, no Brasil, você quer a opressão do negro no Brasil? Tem uma instituição que é chamada Polícia Militar. Mata milhares de negros no Brasil o tempo todo. Bom, ataca a Polícia Militar. Nos Estados Unidos, as organizações mais radicais dos negros queimaram a delegacia de polícia que estava o policial que matou o negro lá. Ninguém vai queimar estátua, né? Independentemente do debate ideológico que nós podemos fazer aqui, que na minha opinião é totalmente fora de sentido, demonstra uma grande ignorância e uma mentalidade moralista e religiosa, independentemente disso, o problema político é o seguinte: por que você vai direcionar o movimento contra estátuas e monumentos? Vamos fazer uma campanha pela dissolução da PM, que mata negro na rua do Brasil o tempo todo. Vamos fazer uma campanha, vamos impulsionar a luta geral contra os capitalistas. Mas não, esse movimento negro identitário, ele se alia com os capitalistas. Você não viu o caso do Carrefour? Colocaram lá o rapaz que é autor de um livro sobre o racismo estrutural. Para que serviu aquilo lá? Serviu para ocultar o que todo mundo sabe, que essas organizações, elas tratam o povo pobre e negro como lixo. Rui, é uma maneira de conter a luta real. De conter. Não é nem de desviar, é de conter.